E aí, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre abortamento na cultura do maracujá. Esse assunto eu percebo que é uma dúvida, né, da maioria dos produtores que estão iniciando na cultura do maracujá. Nesse vídeo aqui vou trazer 7 principais fatores que causam o abortamento. Claro que existem vários outros fatores, só que nesse vídeo aqui eu vou trazer os 7 principais, né, mais comuns que pode estar causando o abortamento. O principal fator é o clima, né, pessoal? O maracujá, a gente sabe que ele adapta muito bem em climas tropicais, em climas mais quente um pouco, só que, né, a partir de 35 graus, né, uma média de 35 graus, o maracujá ele já começa a sentir um estresse e pode estar causando o abortamento. E também em climas mais abaixo, abaixo de 15 graus, também o maracujá pode estar sofrendo o estresse, causando também o abortamento. O segundo fator que causa o abortamento é a questão do recurso hídrico. É muito comum também, né? Porque o maracujá, ele na sua fase inicial, ele necessita de uma baixa quantidade de água. Só que a partir do momento que ele começa, né, sua fase reprodutiva, que começa a emitir os botões florais, ele já necessita de uma quantidade maior de água. Na sua fase reprodutiva, né, quando ele está, né, no seu enchimento dos frutos, um pé de maracujá necessita de aproximadamente 20 a 25 litros de água por dia. O terceiro fator é a questão da adubação, né? É muito comum também, né, essa questão está causando abortamento, porque talvez o produtor ele não está nutrindo bem sua planta, né, desde o início, deixa para estar fazendo a nutrição somente na fase de reprodução, e isso, né, vai causar uma grande deficiência na cultura do maracujá, porque principalmente, né, o cálcio e o boro, né, principalmente o cálcio, ele é muito pouco móvel na planta. Então, quando deixa para adicionar somente na fase de reprodução, né, o cálcio ele demora a chegar nas partes da planta, nas extremidades da planta, e pode estar causando, né, a deficiência. Com isso, causa também o abortamento. E não só esses dois, mas o conjunto, né, dos nutrientes tem que estar tudo balanceado referente, né, ao que a cultura do maracujá necessita. O quarto, né, fator é uma doença, é a verrugose. Essa doença ela se prolifera muito mais rápido em climas quente e úmido. É muito comum, né, de ver essa doença em período chuvoso ou então em período, né, que tem muito orvalho. Então, o produtor ele já tem que estar ciente, né, dessa doença, porque ela é muito comum e ela causa, né, um abortamento muito grande, que ela trava a planta, causando o abortamento. O quinto fator, a mosca do botão floral. É uma praga que eu falo que ela é muito silenciosa. Você tem que estar monitorando sua roça para ver se não tem, né, a presença dessa praga. Porque a mosca, ela deposita os seus ovos no botão floral. Com isso, ele eclode, formando as larvas. Essas larvas, ela come todo o interior, né, do botão floral. E se você não fazer o monitoramento, você só vai perceber quando o botão floral ele começa a amarelar. Então é interessante você estar fazendo monitoramento, porque senão você pode ter um grande prejuízo. Se você não fazer o monitoramento, você só vai perceber quando o prejuízo, né, já tiver grande. O sexto fator é a não fecundação. Eu já vi, né, muitos pessoal que planta apenas um pé, né, para o seu consumo e não consegue produzir. Por que isso? Porque o maracujá, né, ele necessita de um material genético de outra planta para estar fecundando. Então, quando você for plantar o maracujá, você tem que plantar no mínimo 2 pés para fazer a troca de material genético. E também você tem que fazer a polinização, se caso na sua roça não tiver, né, a presença dos polinizadores naturais, que são os mamangavos, você tem que estar fazendo essa polinização manual, senão você não vai conseguir a fecundação nas flores.
Então, o sétimo item é uma praga também, é muito comum essa praga em todas as roças, que é o percevejo do maracujá. Essa é uma praga, né, que causa uma grande destruição se o produtor não fazer o controle, né, rapidamente, se não fazer a prevenção. Essa praga ele causa um grande, né, dano, porque o percevejo ele vai e fura os frutos, injeta uma toxina. Essa toxina ela causa o murchamento dos frutos e fica um fruto todo enrugado. Com isso, ele acaba, né, abortando. Então, pessoal, essa praga ela é muito destrutiva se o produtor não fazer o controle de imediato. Então, esses são os 7 fatores, os principais fatores, né, que causam o abortamento na cultura do maracujá. É claro que existem outros, mas esses aí são os principais, que é mais comum, né, na cultura do maracujá. Então é isso aí, pessoal. Como vocês podem perceber, existem vários fatores que causam o abortamento. Então, para você saber qual é o fator que está causando o abortamento na sua cultura, você tem que estar fazendo o manejo de monitoramento para você conseguir chegar a ter o fator certo e você estar fazendo o controle ou a prevenção para não estar causando esse problema na sua produção. Então é isso aí, pessoal.